Obrigado por cada um que o Teu Espírito Santo atraiu até aqui nessa noite. E que o Teu próprio Espírito tenha liberdade para ministrar na vida de cada um, Pai, que saiu do Teu lar e veio até este lugar. Que haja, Senhor Jesus, estabelecida essa conexão entre o céu e a terra, mais uma vez neste lugar, Senhor, porque onde 2 ou 3 estão presentes no Teu nome, ali se faz a igreja do Senhor. Amém. Ali o Senhor se faz presente. Que o Senhor seja cabeça, Pai, de nossas vidas, cabeça dessas reuniões, Pai, conduzindo-nos, Pai, a palavras que venham tratar o nosso caráter, venha transformar as nossas vidas, que venha gerar transformação de mente, gerar transformação de atitudes, gerar transformação de vidas, para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Em nome de Jesus, ministra em cada coração conforme a tua vontade. Semeia a tua palavra mais uma vez entre nós. E como terra boa, possamos abrir os nossos corações, Pai, acolher a palavra ministrada nessa noite e que ela venha render frutos em nossas vidas, nossa vida em todas as áreas, dentro de nossas casas, no seio de nossas famílias, no nosso trabalho, na sociedade, em nossas atitudes, Pai, que possamos viver segundo a tua palavra, Senhor. Implanta o teu reino em nós, Senhor Jesus. Implanta o teu reino em nós, Senhor. Implanta, Senhor Jesus, os teus preceitos, virtudes e verdades em nós, Pai, para que possamos andar segundo a tua agradável vontade, Senhor. Segundo a tua verdadeira, aquilo que o Senhor tem estabelecido para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir em 1 Coríntios 3. Versículo 9. 1 Coríntios 3, 9. Amém? Senhor, glorificamos o teu nome e teu Espírito, por misericórdia e graça, venha nos alimentar. Abre a palavra para que possamos nos alimentar nessa noite. Abre por misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Então, todos estão aí? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Amém? Então diz assim, porque nós somos cooperadores de Deus, e vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento adequado. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento. E outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Então a palavra diz assim, há um fundamento adequado e veja como cada um edifica sobre este fundamento. Amém? Agora, versículo 11, ninguém pode pôr outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento forma um edifício de ouro, prata ou pedra preciosa, madeira, feno ou palha. Amém? Então aqui nós vamos ver o quê? Que nós já fomos alcançados pelo Senhor. Amém? Nossa vida está em Cristo Jesus. Agora ele está falando o seguinte, das nossas obras. Amém? Então, quando a gente fala de obra, não é você estar simplesmente pregando o Evangelho, batendo de porta em porta, entendeu? Falando de Cristo.
O mais importante aqui a respeito de obras é o nosso testemunho. Amém? Aquilo que tem fluído do nosso viver em Cristo Jesus. A nossa vida prática em Cristo Jesus. Isso é que importa esses dias. Isso é que importa esses dias. Amém, irmão? Então, ó, aquilo que foi edificado, então cada um... Cada um deve edificar e olhar como edifica sobre Cristo. Então, a nossa vida ela tem que estar posta em Cristo Jesus. Amém? Então, cada um veja como edifica. Edifica onde? Em Cristo Jesus. Então, a nossa vida não pode estar mais firmada e posta em absolutamente coisa nenhuma. Segundo o que nós até abrimos a palavra hoje, falando sobre estamos debaixo desse nome, mas também estamos em cima desse nome. Amém? A nossa vida deve estar edificada em Cristo Jesus. Então, o nosso processo de libertação, ele é longo, ele muitas vezes é demorado, porque nós demoramos a entender isso. Amém? Então, muitas vezes nós ainda queremos colocar a nossa vida em coisas. Né? Quero colocar a minha vida toda em cima de uma empresa. Minha confiança está nessa empresa. Né? Minha confiança está no meu pai, na minha mãe, num grupo de irmãos, num grupo de amigos. Então, Deus vai mover nesse sentido, usando circunstâncias para fazer o quê? Você está apoiado aonde? Então, muitas vezes a gente acha que é Satanás trabalhando. E não é. Toda vez que a nossa vida estiver firmada em coisas e valores que não são do Senhor, o tratamento é ele tirar. Então, ele tira aquilo para que você possa aprender que aquilo não é nada. Então, nós demoramos a entender isso. Amém? Então, está apoiado em quem? Aquilo que não é Cristo, meu amigo, com certeza não é o lugar adequado para você se apoiar. Amém? Então, nós, como temos um coração extremamente corrupto, né? Então, nós construímos deuses. O que é construir Deus? Justamente é isso. É colocar importância naquilo que não tem e não dar importância àquilo que tem. Então, essa transformação, essa mudança de valores, esse é o tratamento que Deus vai fazendo em cada um de nós, usando as circunstâncias da vida. Seja até perder um parente. Entendeu? Na minha vida, eu vivi 28 anos como um playboy, como um inconsequente. 28 anos como um inconsequente. Aí, quando eu tinha 28 anos, meu pai morreu. Quando meu pai morreu, ali houve uma transformação. Eu cresci em 3 anos, eu cresci em 28. Por quê? Eu fui dar valor àquilo que tinha. Saber quanto era um quilo de carne. Saber quem é que pagava a conta de luz. Não imaginar. Tardiamente, com 28 anos de idade. E hoje, tem pessoas que têm 40, 50 e ainda não entenderam isso. Amém? Então, Deus tirou quando Deus tira o meu pai, para mim foi uma bênção. Parece um absurdo, mas foi ali que eu fui entender e começar a ver a realidade das coisas. Eu tenho caminhado com meu filho. A gente, às vezes, não tem tempo daquilo ali, mas eu tiro um tempo para andar com ele. Então, hoje andamos na praia um pouco. Tenho andado com ele. E o meu ministrar para ele é esse. É colocar para ele que, embora que ele é filho único, então tem muita dificuldade de compreender que é filho único. Você acaba dando mais do que aquilo que necessita. Mas ele precisa entender que ele tem uma realidade. E a vida não é brincadeira. E é isso que eu tenho ministrado no coração dele esses dias, porque ele está começando a ficar barbado. Então, não dá mais para tratar ele como criança. Então, estou explicando a ele. Hoje eu passei a tarde falando com ele, meu filho, a vida, ela é para ser vivida. Então, não adianta ficar com medo da vida. Tem pessoas que olham a vida, ficam com medo e criam um monte de aparato, de coisas para fugir da vida. E nós temos que enfrentar a vida exatamente como ela é. Eu estava explicando para ele que eu tenho quase 60 anos e não apareceu na minha vida, eu comecei a pensar em 4 pessoas que me ajudaram muito. 4. Em 60 anos. Então aparece muita gente para te
em função de interesse na tua vida. Ah, porque você é um bom profissional, então eu quero você aqui. Ah, porque você é bonitinho, eu quero ter uma relação contigo. Às vezes o interesse é de uma relação até sexual, até em você. Mas não exatamente pelo que você é ou pelo que você é. Amém? Então, eu tive dificuldade de botar 4 pessoas na minha vida. Falei assim, ó, esse entrou para edificar a minha vida. Aí, não vou nem pontuar aqui, mas achei meu sogro até no meio dessas 4 pessoas. Eu glorifico a Deus pela vida do meu sogro que me recebeu, me botou dentro da casa dele e me cuidou de mim. Entendeu? Isso é raríssimo. Pensa na tua vida, quem é que apareceu para te dar a mão e dizer assim, eu vou te abençoar, eu vim para te dar. Hã? Pode contar a Deus, amigo. Não aparece, não. Para prejudicar tem 1000, mas para edificar tem pouco. Amém? Então, esse é o nosso processo de maturação no Senhor. Amém? De maturar. Então, existe um fundamento, nós devemos estar nesse fundamento, estamos nesse fundamento, agora estamos sendo tratados nesse sentido, né? De colocar a nossa vida. Então, muita gente fala assim, exatamente assim que tem que ser, né, nas orações. Né? Não confiamos mais em carros, nem em cavalos. E a nossa confiança não está mais nesse mundo, mas sim nas coisas espirituais. Amém? E necessariamente em Cristo Jesus. Amém? Então, cada um veja como edifica sobre essa vida e a nossa obra também, no sentido de, por exemplo, tem alguns irmãos aqui que a gente, de um tempo para cá, temos trabalhado no sentido de abrir minha casa para receber os irmãos, né? Para que os irmãos sejam edificados em Cristo. Amém? Mas o que está sendo edificado aqui? Quer dizer, muitas vezes há uma linha muito tênue, muito sensível, para que você possa ministrar aquilo que é teu e ministrar aquilo que realmente é do Espírito. Então você vai ver, na mídia você percebe exatamente isso. Se você vai ver um Valdomiro ministrando, aí de repente você vai ver pessoas que falam igual Valdomiro. Se você tirar a imagem, você fala assim, é Valdomiro falando. E não é. É um cara que, de tanto andar com o Valdomiro, acaba falando igual o cara. Outro dia eu estava vendo um missionário e tal, não vou nem falar nome, mas que aquele cara que está lá colado com o missionário, ele acaba pegando o stick. Então, nós estamos aqui pregando a Cristo, não a nós mesmos. Nós temos que levar os irmãos a Cristo, e não a fulano nem a Beltrano. Então, mas é uma linha muito tênue que a gente tem que ter cuidado para não trazer os irmãos a nós. O objetivo é levar a Cristo, e não a nós. Não é o nosso nome que tem que ser glorificado. E justamente o que acontece com a mídia é o contrário. Quer dizer, o homem acaba entrando em evidência e é um caminho de treva. Amém? Então, o que está sendo formado aqui, por exemplo, aqui? O que está sendo formado aqui? Se não for Cristo, a gente está perdendo tempo. Amém? Então, Cristo é que precisa ser formado nos irmãos, não o irmão meu, ou o irmão fulano. Né? Que a gente pega, às vezes, um tique, pode até pegar o tique, mas não pode entender, que tem que entender que é Cristo que tem que ser formado. Amém? Então, no versículo 13, olha o versículo 13 aí. Diz assim, a obra, como é que está aí, ó? A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta. O fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, nós temos aqui, ó, ouro, prata e pedra preciosa. Mas, de outro lado, nós temos o quê? Madeira, feno e palha. Então, nós temos a obra de Deus e a obra do homem. Amém? Estão entendendo? Obra de Deus é aquilo que está sendo gerado em cada um dos irmãos. Se for o Espírito que está gerando, vai gerar o quê? Ouro fala da glória de Deus. Prata fala da redenção. Não é isso? Pedras preciosas fala do quê? De pedras como nós éramos pedra de tropeço, como Pedro, mas Deus está transformando essas pedras em pedras preciosas. Amém? Então, Pedro, você tem ideia, são 12 apóstolos, depois você vai ver isso, que são 12 pedras que fazem parte da edificação da Nova Jerusalém. 12 pedras, 12 apóstolos. Qual é a primeira pedra? Depois os irmãos vão ver lá. É jaspe.
que significa? Que Pedro é uma pedra de tropeço, mas no final ele vira jaspe. Ele vira uma pedra preciosa. Mas nós somos forjados aonde? Onde é que, se os irmãos quiserem entender, como é que se forma um diamante, diamante se forma como? Presta atenção, irmão. Diamante se forma como? Então é lá no núcleo da Terra, sob muita pressão, sob fogo, ali vai se formar é um carvão que vira um diamante. Amém? Então, como é que nós somos forjados? No fogo. Quer dizer, não adianta, é isso que eu estava falando sobre meu filho. Não adianta, por mais que eu queira ter cuidado, que você queira separar do mundo, que o mundo está lá, meu filho está aqui, não sei o quê. Chega uma hora que ele vai ser provado. Cada um dos irmãos aqui também. Eu cuido do irmão William há alguns anos. Agora, o que vai acontecer depois de um tempo? O fogo, a vida, as adversidades da vida vão provar que ele é vasto. A vida do irmão, por mais que eu, como pai espiritual dele, de alguma forma, queira protegê-lo e tal, né? Eu posso falar pai espiritual porque Paulo diz que Timóteo é filho na fé. Então, os irmãos são meus filhos na fé, de alguma forma. Mas eu não posso proteger ele, vai chegar uma hora que ele vai ter que dar o testemunho dele. E se realmente o que foi formado nele foi Cristo, ele vai prevalecer nesse fogo da vida, nessas adversidades da vida. Amém? Todos nós. Então está sendo semeado Cristo aqui. Mas todos os irmãos serão provados. Todos os irmãos. Não podemos negligenciar isso, nem podemos mentir. Todos nós seremos provados pelo fogo. Amém? Então, a obra de cada um, quer dizer, já é a minha obra. Está entendendo? Qual é a minha obra aqui? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou identificando o que aqui? Se não for Cristo, não vai prevalecer. É palha, é feno, é coisa que queima. Então, a menor dificuldade que aparece, o maior ou menor contratempo que aparece na tua vida, tem pessoas que desistem, né? Está cantando aqui, louvado seja Deus, Deus é maravilhoso, o Espírito está formando Deus, louvado seja Deus, a palavra é maravilhosa, toca na palavra e tudo isso e tal, mas quando vem a adversidade, peraí, meu amigo, então não aguenta, não suporta as provas da vida e sai blasfemando contra Deus. Não, não. Amém? Quantos acontecem assim, irmão? Que quando vem a aprovação, aí desiste de ser cristão. Amém? Desiste da fé. Porque isso não é para mim. Porque esse caminho que nós estamos passando hoje, cada dia ele vai ficando mais estreito. Escute bem. Hoje a gente vai saber, porque quem vai provar? Como é que nós não seremos provados a nossa fé? Agora é tempo de provar a nossa fé. Então, os que são de Cristo passarão com Cristo. Amém? Se o teu coração está no mundo, ele fala assim, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Por quê? Se tu amar o mundo, você vai passar com ele, porque o mundo vai passar. Nós vamos prevalecer em Cristo Jesus. Somos nós que vamos prevalecer. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem uma semana. É isso? Permanecem 4 ou 5 dias. Permanecem 1 ano. Permanecem para sempre. Então, os que confiam no Senhor prevalecerão nessa terra maligna. Nesse tempo diabólico, não importa. Mas os que estão em Cristo prevalecerão. Quem vai passar são eles, não somos nós. Eles é que vão passar. Porque a palavra diz assim, não amem o mundo. Não confiem no mundo. Não ponha teu coração nessas coisas, porque vocês vão passar, se vocês estiverem lá. Vão ser destruídos com eles. Amém? Então, voltando ao texto, a obra, versículo 13, a obra de cada um será manifesta. Por onde? Pelo fogo. Será descoberta. O fogo provará qual seja a obra de cada um. Entendendo? Em Gálatas, capítulo 4,
e versículo 9. Então ele vai dizer assim, ó, meus filhinhos. Gálatas 4, versículo 9. Não, perdão, é 26. Não é 9. Por que eu botei errado aqui? 26? Não. Deu 9. 9, versículo 9. É 19, não? Deixa eu... Ah, tá, 19, porque eu vi um aqui. Então, 19. Então, diz assim, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, aqui tem dores de parto. O que significa dores de parto, irmãos? Até que Cristo seja formado em vós. Então, há um processo de um engravidar. Amém? Paulo está falando que teve dores de parto. Paulo está falando de parto. Amém? Paulo era o que? Era um homem, mas que parto é esse? Porque há um novo nascimento proposto para cada um de nós. Amém? Não há um novo nascimento, então há um parto. Né? Nós já fomos gerados, mas agora Cristo está sendo formado em nós. Então está nascendo o quê? Um novo homem. Amém? Então, por exemplo, o irmão André recentemente recebeu o Senhor. Eu recebi o Senhor. Nós vivíamos num tempo de treva terrível. Recebemos o Senhor. O que vai acontecer agora? Um processo de mudança. Então, Cristo vai ser formado de que forma? Amém? Então, há dores de parto. Aqueles que formam, né? Aqueles que vão parir. Então, todos nós, porque muita gente fala assim, eu quero aquela alma para o Senhor. Eu quero ganhar almas para o Senhor. Como é que ganha almas para o Senhor? Começa a ter essa visão. Então, ganhar almas é amar os irmãos. Eu quero ver Cristo sendo formado em André. Aí como é que vai ser? Irmãos, eu tenho que sofrer por ele, chorar por ele, pagar, jejuar por ele, acompanhar ele no dia a dia, viver dando exemplo para ele, sofrer dano por ele, até que Cristo seja formado. Então, aqueles que estão semeando, pensando que semear não é pegar um monte de panfleto e sair na rua distribuindo, mas até que Cristo seja formado, quem é que sofre aqui? Olha o que ele vai dizer, vamos botar lá, filhinhos, por quem de novo sinto as dores. Quem é que sente dor de parto aqui? Paulo. Então, o sofrimento de Paulo tem a ver com o quê, irmãos? A edificação dos irmãos. A edificação. Então, é preciso pagar também um preço, porque será que as dores de Cristo na cruz do Calvário não foram suficientes? Então, ele diz que ele completa as dores aqui. Ele fala assim, filhinhos, porque de novo sinto as dores. Então, ele vai completar essas dores com as dores dele lá, pagando o preço com ele. Então, ontem nós estivemos vendo um filme, A Vida de Paulo. E você vê pessoas que o evangelho, para chegar até você hoje, é porque tem muita gente que não entende o que é o evangelho ainda. Pensa que o evangelho, Deus morreu para fazer de você próspero. Não é nada disso. Há um mistério do bem contra o mal, mas há um mistério de uma formação de um novo homem no nosso caráter, nossa vida. Né? Então, pessoas que pagaram preço, preço de morte. Eu estava até conversando com ela hoje, que às vezes a gente fica assim, Cristo vai mudar os valores da nossa vida. É o Espírito que vai fazer isso, não é Milton, não é fulano. Mas coisas precisam ser transformadas na nossa vida. Às vezes dá importância a coisas que não tem. E isso a gente faz muito. Né? Mas essa mudança quem faz é o Senhor. Não é isso? Mas pessoas, elas não deram. Tem gente que fala assim, não, eu vou doar para essa causa R$1 milhão. Esse aqui é 1 milhão, quero dar 1 milhão para essa causa aí. Amém? Glória a Deus. Mas tem pessoas que disseram assim, eu vou dar a minha vida por essa causa. É muito mais do que você expor isso aqui, eu vou expor. Imagina, estou pensando, é perigoso. Servir a Deus é perigoso, perigosíssimo. Porque eu, servindo a Deus, já andei em lugares que
só misericórdia. Não? Boca de favela, não sei o quê. Mas se eu não tiver fé que Deus é comigo e me enviou lá, então, meu amigo, fica em casa. Sabe por quê? Porque servir a Deus é perigoso. Escute. Você acha que não? Me diz dos 12 apóstolos, o que aconteceu com eles? Depois você vai. Martírio. Todos eles morreram. Sofreram. Por Cristo. Eu vi pessoas eram incendiadas, irmão. Você é cristão? Vem cá. As pessoas eles botavam fogo, botavam óleo, enfiavam, amarravam ele num pedaço de pau e ficavam iluminando a cidade. Você acha que isso é o quê? Morrer em nome do Senhor. Pagar o preço, não sei o que a gente vai pagar. Nós estamos muito distantes. Mas muito distantes. Mas muito distantes. Eu creio que o Espírito Santo vai nos levar a essa realidade. Né? Amém? E viver para Cristo é muito mais complexo do que a gente pode imaginar. Do que simplesmente ir ao culto uma vez na semana e de achar que... porque nós temos uma consciência religiosa. Já que eu falar em consciência religiosa? Às vezes a gente está com um certo peso no coração, fala assim, poxa, eu não sei, eu não sirvo para nada, eu não faço nada, mas aí vem aquela culpa, aí você vai no canto e fala assim, Senhor, em nome de Jesus, que maravilha, está na tua presença. Vai satisfezer aquela consciência religiosa, vai sair, agora está tudo bem. Vai ao culto, tá aquele peso, aí fogo, saiu do culto. Sabe por quê? Eu fui ao culto. Então, a minha consciência religiosa de alguma coisa foi aplacada ali. Você vê como é que as nuances dessa realidade é bem diferente? Você vai ver Estevão, um jovem promissor. Aí você fala assim, eu vi ele ontem aqui, a pessoa pegar, imagina uma multidão, jogar pedra na cara dele. Aí ele chegar a ponto de dizer assim, escute, olha como nós somos distantes. Ele chegar a ponto de dizer, Senhor, não lhes impute o pecado da minha morte, porque eles não sabem o que fazem. Se alguém te dá uma pedrada, o que tu vai fazer? Então fala assim, Senhor, consome agora com fogo esse povo ingrato, miserável. Desce, ó. Mas você fala isso com fé. Desce fogo nessa raça miserável. Jonas fez isso, Jonas. É fogo que ele merece. E é um reino conquistado. Escute, essa formação de Cristo é feita em amor, irmão. Não adianta, você não vai formar Cristo a ferro e fogo em cima das pessoas. Mas é amando, é dando testemunho, é caminhando junto, é ganhando um pescoção, um tapa, eu falando mal de você, mas vamos caminhar mais uma milha. Rapaz, meu testemunho para você ainda não foi bom, né? Mas Deus vai me dar graça para me te dar um testemunho. Não, eu estou achando que você ainda é um miserável, um safado. Vamos caminhar mais um pouco, porque acho que você não viu direito, não, vamos ver. Eu vou te dar um testemunho. É assim que a gente conhece as pessoas para Cristo. Entendeu? Não é com conversa fiada. Agora, engravida. Quem é que você quer ganhar para Jesus? Engravida dele. Sofre por ele. Chora por ele. Você vai ver se Deus não vai te dar aquela alma. Te dá não, né? Dá para ele. Amém? Então, parir, dores de parto. Amém, irmãos? Vamos ver. Então, vamos ver duas igrejas, porque a obra de cada um será aprovada. A gente viu aqui, não viu? A obra de cada um. Vamos ver aqui, abre o Apocalipse, Apocalipse 3. Né? Apocalipse 3. Vamos ver duas igrejas aqui, para a gente ver a obra deles sendo aprovada. Veja aqui. Apocalipse 3. Porque é tão gostoso a gente estar na comunhão entre os irmãos, e isso é verdade, quando nós louvamos a Deus. Não é isso? É um gozo, uma coisa, né? Mas quando chega no dia a dia, em que nós somos confrontados com as fornalhas da vida, aí já não é tão gostoso. Né? As fornalhas da vida. E não pensem, porque a gente tem sempre uma visão errada, bíblica, que não é bíblica.
Você tem uma fornalha para você passar. Aí você fica assim, Senhor, vou jejuar, me livra dessa fornalha, me livra dessa fornalha. Eu não quero passar dessa fornalha. E Deus quer que você passe. Porque é lá que vai nascer a tua fé, lá dentro da fornalha. Então a gente fica assim, aí se Deus não me livrar, aí se não me livrar, eu não vou seguir, mas ele não. E a gente ora, você imagina, Sadraque, Mesaque e Abednego, onde é que nasceu a fé deles? Então, quando jogou lá dentro daquele fogo, o fogo não consumiu a pele, o cabelo não foi consumido. Aí quando viram um quarto homem. Quer dizer, quando você sai dessa situação, são essas situações, irmãos, que vão nos dar fé e esperança, sabia? Fé não nasce com, se eu dar fé para ele. Aí vem uma unção de fé. Agora está cheio de certeza. Não é assim não. São as nuances da vida, são as situações que a gente é exposto no dia a dia. É ali que vem fé. É onde você tem que dizer assim, ó, se tu não negar, tu vai morrer agora. Ajoelha aí. Então, muitas vezes, quantas vezes, cara, a gente se vende por causa de porcaria, se troca por causa de besteira, e o nome do Senhor não é glorificado na nossa vida. Amém? Então, vamos ser firmes no confronto do dia a dia. No confronto do dia a dia. Então, a igreja de Sardes, vamos ver essa primeira igreja aqui, ó. Apocalipse 3. Apocalipse 3, versículo 1. Ó. Ao anjo da igreja de Sardes. O que a gente vai ver aqui? O Senhor, ele está vendo qual é a obra. Ele está provando aqui a obra. Amém? Ele vai ver a obra. Ó. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Será que Deus não conhece as tuas obras? Deus não sabe qual é o teu testemunho? A gente pode enganar. Eu posso enganar a irmã Maria, lá, tadinha. Dá para enganar ela? Molinho. Eu engano ela molinho. Não? Engana. Mas podemos enganar a Deus? Ele sabe, irmão. Ele conhece você nu. Todos nós estamos diante de Deus nu. Não tem como esconder nada dele. Nada. Ele vai dizer assim: conheço as tuas obras, que tem nome de que vive, mas está. Ser vigilante, consolida o resto que está para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas. Não tenho achado íntegras as tuas obras na presença de Deus. Lembra-te, pois, de quê? Do que você tem recebido e ouvido. Que você tem que andar por onde você tem recebido e ouvido. Amém? E guarda e arrepende. Tens contudo, olha como é que está lá. Tem contudo em Sardes umas poucas, tem muita gente em Sardes? Tem umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andaram de branco junto comigo. Ou andaram. Pois as vestes deles são dignas. Está falando de quê, irmão? De testemunho, de vida. Então, olha qual é o problema aqui. Quando o Senhor veio provar a obra, está no Senhor, estou no Senhor. O que está saindo de você? Que obra você tem para apresentar? Ele está dizendo o seguinte, tu tem a aparência de que vive, mas no fundo está. Então, nós temos uma impressão muitas vezes errada a nosso respeito. É isso que ele está falando. Às vezes a gente está aplacando a nossa consciência religiosa, achando que está bem. A se perguntar aqui, e aí como é que você... Não, estou bem. Não falta um culto, eu oro assim, de manhã, às vezes, faço umas orações longas, sabe? Também. E, sabe, eu pago as minhas contas. Você tem uma visão que está tudo bem. E não está. Não está. Falta o que aqui? Tem nome de que vive. Eu sou de Jesus. Minha casa é de Jesus. Entendeu? Tem gente que bota até no carro. Né? Este carro é de Jesus. Esta casa é de Jesus. Este coração ainda não. Tudo é de Jesus igual. Né? A família é de Jesus. Carro é de Jesus. Casa é de Jesus. Porta é de Jesus. É que todos servimos a Jesus.
Só que o coração está longe de Cristo. Ainda. Mas o Senhor quer conquistar, né? Amém? Então é essa realidade que falta para a gente. Amém? Vamos ver aqui, ó. Então ele fala assim, ó. Conheço as tuas obras, você diz que é crente, mas na realidade você está morto. É isso que está dizendo aqui. Amém? Apocalipse 3,14. Outra igreja aqui. Vamos ver outra igreja. Ó. O anjo está sendo medido. Então ele mediu Sardes. O que ele achou em Sardes? Ó, tem, contudo, em Sardes poucas pessoas que não contaminaram. O que é contaminar a vestes? O que você imagina por isso? Vou voltar aqui a Sardes só um pouquinho. Nós contaminamos nossas vestes quando nós nos corrompemos no dia a dia. Isso que é contaminar vestes. Amém? Então, aqueles que trabalham e no seu trabalho, eles vão encontrar o que no nosso trabalho, irmão? Seja qual for o nível de trabalho. Eu sou empresário. Todo dia eu encontro alguém querendo corromper a minha alma. Já perdi muita batalha. Escute, perdi. Isso não é bom. Amém? Então, é como se você estivesse num mundo todo lameado de treva, e você tem que viver sem se contaminar. Amém? Então, no dia a dia, como na escola, nós temos aqui vários universos, mas que vão falar da mesma coisa. Arthur entrou na escola esses dias. Você acha que Arthur, mesmo do tamanho dele, vai vir uma aprovação do tamanho dele? Ou você acha que não? Você acha que não? Verdade, vai vir. Então, Arthur vai ser provado lá. Ô, Arthur, vamos jogar uma bolinha, Arthur, porque depois vão matar a aula. Sei lá, entendeu? Garotinha. As garotinhas, chegou lá, novo, bonitinho, entendeu? As garotas gostam de gente de estrangeiro que chega, né? Entendeu? Então, todos nós somos provados no nosso dia a dia a fingir, ter um dever de casa. Mas pô, não vou fazer o dever de casa, aí vou enganar meu pai, entendeu? Fez o dever? Fiz. Aí chega lá, esconde os bilhetes que o professor mandou esse garoto, aí mesmo assina. Você entende? Então nós podemos nos corromper e sujar as nossas vestes de várias formas. Né? Então nós precisamos ser servos de Deus no dia de aqui, tudo uma bênção. E na comunhão, né? Alguém fala palavrão aqui na comunhão? Nunca vi. Fala, quem fala? Nunca vi. Escapa. Né? Não, na comunhão é muito raro, né? Mas tem uns loucos, né? A gente quase não vê isso. Né? Agora, olha, vamos ver aqui, outra igreja aqui, Deus está provando a obra dela, olha só. Versículo 14. Apocalipse 3, versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel, verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas? Ele conhece também as obras de Laodiceia. Ó, que nem és frio e nem és quente. Quem dera fosses quente. Assim porque és, entendeu o quê? Morno. E nem és quente nem frio. Estou a ponto de vomitar. Então, morno é o quê? Morno é uma condição que quase todo cristão hoje está. Morno. Ele não é crente, não é aquele crente avivado, né? Avivado, restaurado, com aquela mente, né? Amém? No óleo da oração, né? Ele não é assim. Né? Mas também tu não está morto a ponto de negar a fé, de sair por aí, né? Nos bailes da vida, né? É isso? Mas então morno é uma condição que a gente vê muita gente assim, nessa condição que está aqui. Não está frio, eu não sou assim de orar muito, não gosto de... Mas eu vou ao culto uma vez na semana, quando dá, e tem aquela disposição mesmo assim, eu vou duas. Eu já sinto a minha consciência religiosa bem aplacada. Quando eu vou duas, então, eu sinto que fiz a minha parte. Entendeu? Então, morno, escute, morno é uma condição que muita gente está.
a gente já está nessa condição de morno. Não está frio nem quente. Né? Então ele vai dizer assim, ó, que dera, quando você está frio lá, que dera se tivesse frio. Ou então você não tivesse morto lá no mundo, porque aí a condição é melhor, ser restaurado, né? Porque justamente porque essa consciência religiosa, ela cria uma falsa espiritualidade que você não tem. Isso é que é perigoso que ele está falando. Que dera você tivesse realmente frio. Mas nós temos a impressão que estamos bem. É igual lá. Como é que você está? Aí ele não. Aí qual a condição deles aqui? Ó? E como é que vocês se sentem? Olha o versículo 17. Pois dizes, você diz isso, dizes, ó, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Olha que condição perigosa essa. Estou rico, e aí está te faltando alguma coisa? Não, minha despensa está cheia. Ó, um carrinho novo ali, tanque cheio, viajamos. Para mim, sinceramente, eu estou completo satisfeito. Em mim mesmo. Esse que é o perigo. Está completo satisfeito em quem? Em Cristo? Não. Em nós mesmos. Eu estou sentindo que eu sou capaz. Meu pai faleceu esses dias, deixou uma herança. Irmão, quando eu vi lá a quantidade de zero que tem no banco, meu pai deixou para mim, eu fiquei firmado naquela herança. Aí, como é que você está? Pô, tô, meu irmão, estou mandando. Essa condição é perigosíssima, cara, sabendo? Tu acha que, irmão, eu estou podendo. Não tem negócio de pedir, de ficar aclamando. Eu vou lá e faço. Entendeu? Tem disposição. Então, ele diz assim, ó, estou rico, abastado e não preciso de coisa nenhuma. Essa condição é muito perigosa, é perigosíssima. A gente achar que está tudo bem. Está tudo bem, não me falta nada. Uma certa visão dessa predestinação, né? Nossa, Cristo vai fazer a obra dele. Vai fazer a obra dele. Lógico que vai fazer. Tu pode estar incluído lá ou não. Tu pode caminhar para dentro dessa obra ou para fora dela. Entendeu? Porque a gente fica assim, não, Deus vai fazer a obra. Às vezes até fala um pouco com ela. Faz sim, mas não se põe lá. Não bota o teu joelho, não. E a obra começa a ser feita na tua vida quando? Meu irmão, quando você busca ele. Quando você vai para lá, quando você começa a entrar no centro da vontade do Senhor, aí a coisa começa a fluir gostoso na nossa casa. Mesmo que nós tenhamos motivos para chorar, mas vem uma alegria estranha, né? A gente às vezes passa por isso. Motivo para chorar, a gente às vezes tem. Né? Mas quando a gente está em Cristo, é um gozo estranho. Você recebe, não, eu tenho todo motivo para chorar, mas eu estou tão alegre. Sabe por quê? Se a nossa confiança não está em negócio, em coisas. E porque nada não pode nos afastar do Senhor. Nem o presente, nem o porvir, nada. Então, a morte, a falência, a saúde, a doença, nada pode nos afastar. Mas entenda, a nós, que a gente pode entrar por um caminho perigoso. A nós foi dado o quê? Uma consciência. E todos nós, a hora que o Espírito Santo toca na tua consciência, você começa a ter responsabilidade. Vou te dar um exemplo. A gente já falou desse exemplo várias vezes. É bom que os irmãos entendam. Ó, quando você toma... Eu tenho uma casa aqui e o oficial de justiça, eu não pago a casa há anos. Os impostos, não pago nada. Aí a casa está sendo penhorada. O oficial de justiça vem aqui e bate na porta. Aí fala assim, ó... Cadê Milton? Tá aí, Milton? Não, só eu. Eu preciso que ele assine aqui um documento. Para que ele tem que assinar o documento? Para tomar ciência. Que a justiça diz o seguinte, enquanto ele não tomar ciência disso, ele não pode ser julgado. Você não pode tomar a casa dele. Mas no dia que o oficial de justiça achar ele e falar assim, assina aqui, ó, ele está tomando consciência de que existe uma causa, existe dívida, e que a casa dele está sendo... Se não encontrar o maluco, o abençoado, enquanto ele não assinar o documento, não tomou ciência. Então, tomar ciência é ter a verdade revelada no seu coração. Dali em diante, meu amigo,
Você tem que responder essa verdade. Não é assim, não. Vai na casa de qualquer... Você é cristão? Recebeu o Senhor? Vai na casa de qualquer feiticeiro. Pode ir na casa de qualquer feiticeiro. Come de tudo lá. Sem perguntar. Tem um ebó lá, tem como é que é essas farinhas, essas comidas aqui? Mistura feijão com não sei o quê. Viadinho. Tem essas comidas que são baianas lá. Baiano de dois. É que... tem sangue de porco, não pode? Não. Sarapatel. Pode comer de tudo. Sem perguntar. Você está entendendo? Mas se perguntar. Se perguntar, não come. Mas que estranho. Por que se perguntar não come? Porque você vai tomar consciência. Ela fala assim, pode comer de tudo sem perguntar. Aí no meio da comida, fala assim, esse tal essa comida que você faz com sangue de porco. Isso é para quê? Não, eu tenho um santo aí que o Exu, que eu adoro, eu fiz essa comida para ele. Dali por diante tomou consciência. Você entende isso? Quando nós tomamos consciência, aí você precisa... Senão Deus tinha feito robô. Para que Deus te deu consciência para quê? Você entende? Olha só. Presta atenção. Existe um formigueiro. O formigueiro anda que nem uma benção. O formigueiro, já viu? Aí tem uma formiga que ela é operária. Acorda de manhã, o que você é? Aí tem um chip lá. Operária. Ela vai. O que a operária faz? Pega a folha. Vai. Ela só faz isso. Pega a folha, traz. Ela não fica perguntando, né? O que eu tenho que fazer? Não, ela sabe, tem um chip. Ela pega a folha, ela faz isso, faz aquilo. Aí a outra formiguinha. Não, eu sou a formiguinha que protege, eu sou soldadinho. Aí eu sou formiguinha, o que você faz? Eu sou formiguinha soldadinho. Eu pego o inimigo que vem lá. Então, já tem lá o chip. Formiguinha soldadinho. Né? E a abelha, já viu a abelha? A abelha também é igual. Funciona com a colmeia, funciona que é uma benção. Tem a abelha que é operária, tem a abelha que faz isso aqui. Tem o zangão. Para que é isso? O zangão. Cada um sabe o que tem que fazer. Mas você imagina um belo dia de sol bonito. Acorda a abelhinha que é operária e fala assim, não vou fazer mais nada. Por quê? Agora eu quero ser rainha. Eu quero esse negócio de operário porque é roubado, eu quero ser rainha. Acontece isso? Lógico que não. Porque ela tem memória ROM. Ela já está programada. Nós não. Louvado seja Deus. Se Deus quisesse que andasse tudo, eu ia botar uma memória ROM em você e acabou. Eu sou operário. Cada um vai fazer o seu e andar uma harmonia que ia ser uma bênção. Via? Mas Deus deu a gente um processo de inteligência que se desenvolve quando nós temos um processo. Já viu? Qual é o processo que nós... pensa sempre o seguinte, existe uma inteligência artificial que as pessoas chamam de software. Quem já ouviu falar em software? Programa de computador. O programa de computador, na realidade, é uma cópia da nossa mente, da nossa inteligência. É uma cópia da inteligência que Deus fez. E você sabia que todo programa de computador, ele tem um processo para ser parecido com a gente, com a nossa cabeça. Eles vão fazer um cérebro artificial. Mais ou menos isso, não é isso? Uma rotina. Então, escute bem. Você sabe qual é o processo primário ou fundamental para se desenvolver um software? É um processo chamado processo binário. Vamos repetir, processo binário. Sabe o que significa isso? É assim, binário por quê? Sempre vai ter duas escolhas. Você entendeu? Vamos dizer que aqui seja uma empresa. Aí você tem que comprar alguma coisa para vender. Olha só, uma coisa simples. É espiritual, isso você vai entender que é. Eu tenho uma empresa, vou comprar alguma coisa. Como é que é o processo binário? Eu vendo sapato, aí eu comprei uma dúzia de pares de sapato para vender. Aí a pergunta que eu vou fazer, esses pares de sapato que você comprou, você pagou à vista ou a prazo? Aí eu falei assim,
Ah, paguei à vista. Ah, então vai sair direto do caixa lá. Ah, prazo. Pagou a prazo? Então vai por contas a pagar. Você está entendendo? Tem rumo diferente. Aí agora eu vou vender. Vou vender os sapatinhos. Aí a pessoa que está comprando à vista ou está comprando? Ah, comprando a prazo. Então vai por contas a pagar. Não vai direto para o caixa que não é dinheiro. Está entendendo isso? E se for. Está programado. Então o binário é o quê? Sim e não. Hoje, olha o que a palavra diz. Hoje eu ponho dois caminhos diante de vós. A bênção e a maldição. Escolhe. Hoje eu ponho dois caminhos diante de vós. Bênção e maldição. Para quem obedece? Então não é bem. Nós não somos robô. Nós temos consciência. Os irmãos hoje estão tomando consciência da verdade. Portanto, são obrigados a andar por essa verdade. Que agora vai ser cobrado. Amém? Então, senão a gente entra por um caminho, não, ele vai fazer. Faz sim. Mas ele nos deu inteligência e consciência para que a gente possa tomar consciência do que está fazendo. Tanto é que Paulo fala assim, a minha consciência diante dos irmãos é uma bênção. Não é? E diante de Deus, como é que está? Então nós temos consciência diante das pessoas, nós temos consciência diante... Porque muitas vezes a gente, diante dos irmãos, somos até dignos. Assim, poxa, o irmão meu, poxa, eu vejo ele dá a cesta básica, ele faz isso, ele abre a casa. E, poxa, se você perguntar assim, o irmão meu é uma pessoa que ele, diante da consciência dos irmãos, como é que ele é? Não, poxa, irmão, tem um testemunho bom. Mas diante de Deus eu posso não ter. Porque ninguém conhece a minha consciência. Lá no fundo, conhece? Quem eu sou? Mas Deus Conhece. Então precisamos ter a nossa consciência limpa, antes de tudo, diante de Deus. Você entende como é complexo? A gente não está falando sobre consciência. Mas... A gente tem só quando vê pelos frutos, né? Então, a igreja de Laodiceia, vamos voltar lá à igreja de Laodiceia, a respeito da obra, né? A obra de cada um está sendo provada, né? Então ele vai dizer assim, como é que você se sente? Estou rico, abastado e não preciso de coisa alguma. Mas qual é a visão do Espírito a vosso respeito? A respeito de Laodiceia. Ele diz assim, nem sabes, quer dizer, você não sabe, mas qual é a tua condição? Ele vai falar assim, tu és infeliz. Ele vai usar o termo o quê? Infeliz. Agora, por que é infeliz? Porque não é bem-aventurado. Bem-aventurado, lembra das bem-aventuradas? Bem-aventurado é feliz. Feliz é o homem, está lá as bem-aventuranças, depois vê lá. Mas ele vai dizer que tu és... Quem está dizendo isso? Você acha que está tudo certo, que você está rico e abastado. Mas qual é a condição tua diante de Deus? Infeliz. Por quê? Porque você é miserável, pobre, cego e nu. O que é miserável, irmãos? O que é miserável? Vou dar uma visão para os irmãos, para os irmãos entenderem isso aqui. Vamos dizer, eu tenho um pai, meu pai é milionário, é dono de muitas fazendas, é dono de criação, meu pai é milionário, tem muita propriedade, não sei o quê. Mas eu vivo com um pires na mão. Eu tenho um pai milionário, mas por desconhecer isso, então eu vivo ali. É como se você tivesse com um pires de ouro pedindo esmola. Muitas vezes é a nossa condição espiritual. Nós temos um Deus que é o quê? Irmão, Deus fez todo... É o Deus que criou o céu e a terra. Deus tem muito mais para nos revelar e nos dar em Cristo Jesus. Toda a nossa riqueza está nele. Mas quanto... Eu estou falando rico e pobre quanto a isso. As verdades reveladas em Cristo Jesus, nós somos pobres. Ou não? Você entende? O que é ser pobre? Ser pobre não é ter pouco dinheiro muito, não. É ter pouco revelado de Cristo em você. Você é pobre por causa disso. Apesar dele ser rico e glorioso, todas as nossas riquezas estão em Cristo Jesus, mas você é pobre. Por quê? Porque conhece pouco de Cristo. Porque tem pouco de Cristo revelado em você. É por isso que você é pobre. Cego, porque você não tem visão para caminhar, porque você é pobre de Cristo. Você tem pouco Cristo formado em você.
Então você é pobre de Cristo. Então você é cego, porque não tem visão clara para caminhar, caminha meio atabalhoado. E está nu por quê? Porque nu fala da exposição dos nossos pecados. Nu fala de pecado. Entende? Amém, irmão? Então, vamos ver aqui uma condição, porque essa condição é muito ruim. A gente achar que é uma coisa e a outra. O que Sardes falou? Tem a aparência de que vive, mas no final tu está morto. O outro é assim, sou rico e abastado, mas você é pobre, infeliz, cego e nu. Vamos abrir aqui em Mateus 15. Mateus 15 vai falar justamente dos religiosos. Se você ler Mateus 15, você vai lembrar de coisas do nosso tempo, desse evangelicalismo, né? Desses evangelhos dos nossos dias. Mateus 15, versículo 7. Ó, então nós temos uma palavra aí, ó. E o Senhor odeia. Olha só o que ele vai dizer, ó. Hipócritas. Quem está aí? Ó, hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios. Mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão, escuta, em vão me adoram. É uma adoração vã. Você entende? Se você não tem uma vida com Deus, o que adianta você ficar louvando? Me amamos, ó Senhor, pelo seu imenso amor. Mas segunda, estou em trevas, por favor. Sai de mim, ó meu Senhor. Então, a nossa vida de trevas, não pensa que isso fica em vão. Adorar em vão é isso. A gente tem uma vida de trevas, uma vida de mentira. Aí depois, né? Hipócrita. Essa palavra hipócrita é muito interessante. Porque quando você fala assim, tem uma pessoa que é mentirosa. Já viu? Mentiroso. Você fala assim, você foi lá ontem? Fui. Com a maior cara de pau. Mas ele não foi. Esse é mentiroso. Já viu? Como você não foi lá ontem? Eu vi você lá. Eu disse, não, era outra pessoa. Esses políticos fazem isso, né? Mas eu peguei você com dinheiro no bolso lá, era você, a foto está aqui. Não, essa outra pessoa parece comigo, mas sou eu. É mentiroso, né? O hipócrita é diferente. O hipócrita, essa palavra está ligada a ator. Escute. Então ele representa um papel. Está entendendo isso, irmão? É diferente de um mentiroso comum. Esse mentiroso aqui já é diferente. Ele é um personagem. Então ele é hipócrita, ele é um ator. Então, quantos cristãos hoje são hipócritas? E Deus odeia os hipócritas. Por quê? Minha irmã, Jesus é contigo, irmão. Pai do Senhor. Olha, fica com Jesus. Tá? Varão, e aí? Mas vazio. Vaso de Deus. Terra, manto, bebe. Agora vai ver a vida em treva. Você entende o que eu estou falando? Então isso é hipócrita. O cara não tem uma vida com Deus, não tem relação com Deus, às vezes sai por aí. Então o que acontece? Isso que é hipócrita. É um ator. Ele representa, ele diz que é cristão, ele faz esse papel de cristão. Nós estamos cheios disso. De pessoas que são atores. Então esses são os hipócritas. Né? Então ele vai dizer assim, exatamente o que ele estava, no texto que ele estava vendo. Em vão me adoram. Versículo 10. E chamando a si a multidão, disse-lhe, ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na sua boca, mas é o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, o problema está aqui, Mateus 23, fala em Mateus 23. Olha essa palavra aqui. Toda vez que a gente escuta Deus falar assim, cuidado. Hein? Escute, irmão. Cuida do lombo. Que ai de Deus não é brincadeira não, né? Ele vai falar assim, ai de vós, escribas e... Qual é a próxima palavra? Hipócrita. Atores. Pois
que dizimas a hortelã, o endro, o cominho, e desprezas o mais importante da lei, o juízo. E a misericórdia, como é que está aí? E a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos. Como é que está aí? Coa, mosquito, engole. O que significa isso? Muitas vezes nós damos importância e zelo a certas coisas. Por exemplo, nós, algum tempo atrás, tem irmãos que tiveram na comunhão e aí eles fizeram questão. A gente estava comendo um pão plus vita, que nem esse aqui, ó. Aí o irmão chegou e me chamou a atenção. Irmão, estou comendo um pão plus vita aí. O pão que tem que comer na ceia é o pão sem fermento. Você entende? Tem que ser o pão sem fermento, varão. Está errando aí, varão. Ensinando os irmãos tudo errado. É um pão sem fermento. É um pão que é feito só com trigo. Não pode ter fermento. Eu falei, pô, desculpa, irmão. Faz o pão com fermento aí. Faz aí um pão sem fermento. Algum irmão aí que quer fazer o pão sem fermento? Traz. Agora, veja bem o que é fariseu. Não é muito melhor a gente comer esse pão plus vita do que ter entre nós indiferença entre uns e outros? Mentira entre nós? O fermento é isso. É eu tratar ela de forma hipócrita, ela me tratar. Irmão, sair daqui e falar assim, e a gente não ter uma relação de verdade, isso é que é fermento. Nós não temos uma relação de sinceridade de verdade. Nós podemos ter, eu te digo assim, a gente não tem que ter defeito, mas a gente tem. Eu tenho vários defeitos, mas eu nunca pode me acusar de não ser sincero. A gente tem que ser sincero uns com os outros. Falar o que tem que falar, ouvir o que tem que ouvir, mas temos que andar. Sinceridade, aí que está os asmos da virtude do Senhor, no sentido de não ter fermento. Porque a nossa relação, ela não está baseada em mentira. Você entende? Então, é sincero. Então, o fariseu, não, nós temos pão, tem que ser sem fermento. O que é mais perigoso? É a gente comer um pão plus vita e não ter fermento entre nós, ou comer um pão específico da fé, aquele pão que não tem fermento, feito sem trigo, mas entre nós tem o fermento. Você entende qual é? O fariseu dá muito mais importância às coisas. Então coa o mosquito, que é uma coisa sem importância, e come o camelo, que é ter fermento no nosso relacionamento, que devem ser verdadeiros. Estão entendendo o que é comer mosquito e o mosquito engoliu o camelo? É olhar coisas e detalhes. Ah, não, aqui em casa, olha, nós só vamos ao culto de vestido. Nós só não pode fazer isso. Olha a sobrancelha, deixa a gracinha. Isso aqui cuida da aparência externa. Mas o coração podre. Então nós precisamos olhar a nossa vida interior com Deus. Amém? Então, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Então, condutor cego. Ele vai usar o que é condutor cego, irmão? Eu não tenho revelação para caminhar. Cegueira é espiritual, né? Tá vendo? Condutor cego. Qual o problema? Eu sou cego. Eu não tenho visão espiritual. Não está falando de cegueira comum, não. Está falando de visão espiritual. Então, eu não tenho visão espiritual. Aí eu vou pegar Luquinha. Luquinha também não tem. Escute, eu vou ajudar a Luquinha. Eu sou cego, guiando a Luquinha. Outro cego. Vai dar problema, não vai? Um cego, quando guia outro cego lá para onde? Você entende qual é o problema? Porque muita gente fala assim, o irmão está lá recolhendo ofertas, dizem, ele está profetizando um monte de coisa lá, mas ele vai responder a Deus. Não é bem assim, não. Tem quantas almas estão ali sendo guiadas para o inferno por uma pessoa que não tem direção para a vida dele? Como é que ele vai dar luz para... Você entende o perigo de você ser guiado por um condutor cego? Uma irresponsabilidade. Voltando, versículo 25. Versículo 25. Ai de vós, escribas e... Qual é a palavra depois? Hipócritas. Pois limpas o exterior do copo, olha só, e do prato, mas o interior está cheio de...
cuidamos de detalhes, de coisas, mas lá no fundo a gente está cheio de problemas, cheio de mágoa, cheio de ressentimento, cheio de praga dentro. Amém? Coração em treva. Olha o versículo 26, ó. Fariseus, certo. Limpai primeiro para que também o exterior seja tratado. Primeiro, vamos cuidar do interior. Não adianta ficar cuidando de aparência. Porque na aparência, todo mundo... Mas vamos cuidar das coisas interiores. Nossa consciência diante de Deus. Entendeu mesmo? Amém, irmão? Ó, versículo 27. Olha o 27 aí, ó. Ai de vós... Olha como é que essa palavra se repete. O Espírito Santo não quer falar conosco, não? Ai de vós, escribas e... Qual é a palavra que vem depois? Hipócritas. Sois semelhantes aos que? Sepulcro caiado, que por fora realmente são formosos, mas interiormente são cheios de ossos mortos. Você entende? Então, nós precisamos cuidar da nossa aparência ou cuidar de coisas externas, amém. Cuide, mas não dá prioridade àquilo que está dentro de você, no teu coração, os seus relacionamentos, né? O que você realmente, como é que Deus tem tratado. O Cristo precisa ser formado de fato dentro de você. Está entendendo isso? Então, ó, por fora, ó, aparência de humilde, aparência de honesto, aparência de bondoso. Escute, aparência de bonito, aparência de humilde, aparência de honesto, aparência de bondoso, aparência de santo, aparência de amigo. Mas por dentro, ó, orgulhoso e prepotente. Fraudulento e desonesto. Retém o bem e faz o mal. Extremamente profano. Traidor e trama contra. Quer dizer, quando você vê essa aparência de amigo, aí o contraponto é esse. Amém? Como esse tipo aí? Não, aqui eu estou... Não, estou falando de aparência. Então, ó, humilde. Qual é o contrário? Orgulhoso. Isso a gente cansa de ver. Ó, é honesto. Pinta uma aparência de honesto. Isso tem a ver com o hipócrita. Com o hipócrita, eu não estou falando de ímpio, não, irmão. Escute bem. Nós não estamos falando de ímpio. Nós estamos falando de falsos cristãos. Que conhece a palavra. Conhece a palavra, mas que negligencia ela. Porque eu estava acabando de falar com a irmã. Amém? Então vamos, Mateus 23, ainda. Ah, não, a gente acabou de ler, né? 23. Vamos ver aqui, ó. Como reconhecer um fariseu. 23:1. Como é que a gente reconhece o fariseu? Está aqui, ó. Esses dias está cheio. O evangélico, infelizmente, o evangélico tem muito a ver com esse fariseu. Depois você vai ver por quê. Veja bem o que está sendo formado no meio desses falsos irmãos. Olha só. Então falou Jesus, versículo 9, 23:1. Então falou Jesus à multidão, aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados quem? Escribas e... Que é a cadeira de Moisés? Vamos dizer aqui, ó. Eu estou entrando aqui no templo. Cadeira de Moisés, onde é que está? É lá no culto. São as primeiras. A primeira não é que está aqui, não. A primeira é lá. Eles adoram os primeiros lugares na sinagoga. Alguma coisa, alguma lembrança? Eles adoram sentar naqueles lugares, que são os primeiros. O primeiro lugar da sinagoga é lá na frente. Nesses púlpitos. Olha o que está dizendo, ó. Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem, como é que está lá? Observar. Obedece e segue tudo o que eles dizem, porém não imite as suas ações. As suas obras. Qual é o problema deles? Suas obras, que não condizem com a verdade. Ó, versículo 4. Atam fardos pesados e põem nas costas, e eles mesmos não conseguem suportar. O que é fardo pesado, irmão? Tem irmãos que às vezes você vê, até que são irmãos, cara, mas eles andam tão oprimidos pela religião, já viu? Eu conheço senhoras assim que, sabe, a aparência de opressão.
chega até bulso, né? Sabe aquelas pessoas de bigode, com a sobrancelha assim, parece que o crente não pode sorrir. Não. Aquela. Mas isso é uma mulher de oração, toda peluda, todo um negócio esquisito, né? Um cabelo que não pode cortar, não sei o quê. Uma santidade externa. Você entende? Uma preocupação com a externa. Já fiquei assim. A Anne sofreu. A mãe dela passou um tempo nisso. Aí, tadinha, ela não podia nem. Tinha que andar com as pernas peludas sendo Eu criança. usava saião. Tinha que usar saião, não sei o quê. E não podia fazer. Como é que é? Aparência. Não podia raspar a perna. Tinha que aparecer que é santo, peludo. Peludo é santo. Amém? Então, estabelece um jugo pesado, né? Olha o versículo 5, ó. E fazem todas, como é que está aí, ó? Eles fazem para serem vistos pelos outros. Trazendo o quê? Largos filactérios. E como é que está aí? E amam os primeiros, olha como é que está aí. Amam os primeiros lugares na sinagoga. Então, o que é longos? Como é que está aí, ó? Largos filactérios. O que é isso? É como se eu usasse roupas longas. A roupa longa, por exemplo, um vestido que arraste pelo chão, aquilo passa a santidade. Franjas e coisas nas vestes para mostrar a santidade pelas vestes. Entendeu? E amam os primeiros lugares. Querem ser vistos. Querem ser vistos. Lugares de honra nas sinagogas. Não, e querem ser vistos. Você já viu como é que é esses cumprimentos? É assim, né? O varão de Deus, apóstolo, sabe? Aquela coisa, um afago. Não, você que é o pai bítero, o pai apóstolo, eles trocam elogio, já viu? A reverência a títulos, essas coisas. Você dá para reconhecer o fariseu? A palavra é muito clara, né? Amém? Ó, versículo 7. Saudações nas praças, serem chamados pelos homens o quê? Mestre. Vós, porém, não querais ser chamados de? Porque só há um mestre, a saber, o Cristo. E todos vós sois, todos nós somos. Você entende? Esse é que é o tratamento para todos nós. Nós somos o quê? Quando você dá proeminência para qualquer um, irmão, ali tu já perdeu o irmão. Proeminência, não existe proeminência. Não existe proeminência entre os irmãos. Amém? Se der proeminência, acabou. Quer dizer, nós temos o quê, irmãos? Todos nós temos um serviço a prestar. Seja quem pastoreia, ou quem profetiza, quem ensina, né? Mas nós não somos. O dom é de Cristo. Nós estamos aqui para quê? Para que Cristo seja glorificado em cada um dos irmãos. Mas nós não somos chamados para ser atenção. Amém? Todos nós somos irmãos em Cristo. Olha como é que é tão claro, né? Ó, a ninguém na terra, olha o versículo 9. A ninguém na terra chameis vosso Pai. Porque um só é o vosso Pai, o qual nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre. O maior dentre vós, olha o versículo 9, o maior dentre vós, como é que está isso? Nós estamos aqui para servir. O irmão André atingiu um grau, nível de instrução, de revelação do Senhor. Qual é a posição dele? É servir os irmãos. Quanto mais ele for receber de Cristo, mais ele tem que estar aqui para servir. É isso que é a nossa condição. Nós servimos os irmãos, mais nada. Servir. Amém? Olha o Mateus 15, ó. Mateus 15. Mateus 23, 15, desculpa. Mateus 23, versículo 15, ó. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois percorreis o mar e a terra para fazer o quê?
O que é prosélito, irmão? Converteu uma pessoa. Prosélito, Religião. prosélito é um novo convertido. Então você move céu e move terra para fazer um novo convertido. Para pregando, tal, para fazer um novo convertido. E depois de ter desfeito esse novo convertido, o fazeis filho do... Escute o que está escrito aqui. Do inferno. O fazeis filho do inferno. 2 vezes mais do que vós. Então, quando um fariseu, eu sou fariseu, quer dizer, eu estou formando o fariseu. Esse fariseu que eu estou formando, ele vai ser pior do que eu. Você entende? Então, esse é o problema da disseminação dessas doutrinas e dessas heresias que estão aí no meio desse cristianismo falso. Entendeu, irmão? Veja, nós estamos falando a respeito de quê, irmãos? De a obra de cada um será manifesta. Amém? A obra de cada um será manifesta. Então, Deus quer saber, quer, né? Está exigindo de nós o nosso testemunho. Uma vida de realidade, né? Amém? Efésios 1, versículo 1. Diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor. Como é que está aí, ó? Deus, nosso Pai. Como é que está aí? E do nosso... Então, ele é nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito, qual é a palavra aí, ó? Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Versículo 5 diz assim, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Então, nós precisamos entender esse relacionamento que nós temos diante de Deus, amém? E diante, então, Deus e Pai. Embaixo de Deus e Pai, nós temos 2 condições debaixo de Deus e Pai. Debaixo de Deus, nós somos o quê, irmão? Sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes. E diante do Pai, nós somos o quê? Filhos. Então, há 2 formas de nós olharmos para Deus. Como filhos, primeiramente, e como sacerdotes. Então, todos nós, irmãos, nós precisamos ter uma consciência de que somos filhos, mas que também somos sacerdotes. O que significa isso? Nós ministramos. Escuta a tua responsabilidade, irmão. É importante. Você ministra da parte de Deus. E você ministra a Deus também. Quando nós vamos a Deus e nos ajoelhamos diante de Deus pela vida dos irmãos, o que nós estamos fazendo? Nós estamos levando a Deus alguma coisa. Estamos? Uma petição, né? Mas quando nós estamos ministrando, dizendo a palavra, estou ministrando algo aqui que vem de onde? Então nós ministramos da parte de Deus. A Deus e da parte de Deus. Amém? Nós levamos a Deus nossas causas, mas nós recebemos de Deus direção. Amém? Então o sacerdote tem essa dupla função. Amém? De fazer essa comunicação. Tanto de levar a Deus as necessidades do povo, como de trazer de Deus revelação para caminhar. Amém? Você tem esse papel importante. Você precisa desempenhar isso. Amém? Entender que você é sacerdote. O irmão, filho do André, o irmão Arthur. O irmão Arthur é um sacerdote. Ele vai diante de Deus e Deus pode ministrar através dele. Meu filho Davi, o Luquinha, o irmão Whitney, o irmão John, todos nós somos sacerdotes e precisamos entender essa responsabilidade que nós temos como sacerdotes. A irmã Mara tem essa responsabilidade na casa dela, de ministrar a casa dela e de levar da casa as necessidades da casa dela até o Senhor. Então, de fazer essa comunicação. Então, nós somos filhos, mas precisamos entender essa nossa posição também de sacerdote. Nós precisamos ministrar da parte de Deus. A Deus e da parte de Deus. Amém? É isso que o Espírito Santo quer. Então, em Êxodo, não precisa abrir não, porque é para andar um pouco mais rápido. Êxodo 19, 6 diz assim, e vós sereis, olha o que está escrito aqui, ó. E vós sereis um reino de sacerdotes e povo santo. É um reino, sereis.
Então aqui ele vai dizer que ele vai formar um reino de sacerdotes. Em Apocalipse 1:6, aí se quiser abrir é mais rápido. Apocalipse 1:6. Apocalipse 1, versículo 6. Então diz o seguinte, ó, e vós me sereis o quê? E vós me sereis Reino de sacerdote. um reino de sacerdotes e povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E não, isso aqui, desculpa, eu estava lendo o Êxodo 19:6. Êxodo 6, 1:6, assim. E nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele a glória, o poder, para todos sempre. E amém. Olha, volta um pouquinho ao capítulo 5, aí, 5:10. Apocalipse. Apocalipse 5, versículo 10. Ó. E para o nosso Deus vos fizestes reis e sacerdotes. Então, escute bem, irmão. Deus estabeleceu um reino de sacerdotes. Quer dizer, todos nós somos sacerdotes. Amém? É um reino de. Então, se ele tivesse falado assim, ó, eu vou estabelecer um reino com o sacerdote, haveria um mediador entre Cristo e a gente. Está entendendo isso? Ó, vou estabelecer um reino com o sacerdote. Então, tem uma classe mediadora entre Deus e o homem. É isso que os fariseus faziam e fazem até hoje. E você quer ir até Deus, tem que passar por mim. Amém? Então, eu vou recolher dízimo, vou fazer isso. Aí tem um monte de coisa do serviço errado por causa disso. Mas, na realidade, Deus estabeleceu um reino de sacerdote. Não com, é de. Todos nós somos sacerdotes diante de Deus. E temos essa responsabilidade como sacerdote. Amém? É porque, na realidade, nosso tempo é muito curto, né? Amém? Então, o corpo do Senhor é como se antigamente existia um véu que separava o lugar santo, o santo dos santos, dos irmãos. Então, só quem podia entrar lá era o sumo sacerdote. Amém? Então, esse véu, ele é simbolizado pelo corpo de Jesus. Então, quando Jesus morre, ele rasga esse véu e abre esse véu para que todos nós pudéssemos entrar, independente de você ser ou não. Quer dizer, todo mundo passa a ser sacerdote. Amém? Vamos abrir aí em Êxodo 20. Êxodo 26. 6. Versículo 32. 26. Êxodo 26, versículo 32. Lá. Vê o 33 aí. Vamos pular para o 33. Versículo 26, versículo 33. Ó, pendurarás, os irmãos entenderam só, pendurarás o véu debaixo dos colchetes. E colocará a arca, que simboliza a presença de Deus lá, né? E porás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o que é santo E o lugar santíssimo. Está entendendo? Então, Jesus Cristo, ele vem e rasga esse véu. O corpo dele passa a ser esse véu. Amém? Então, o sangue de Jesus tem essa função, né? O corpo de Jesus é como se o corpo dele fosse esse véu que fosse rasgado. E hoje nós temos livre acesso ao Pai. Por isso que nós exercemos esse sacerdócio hoje. Amém? Então, deixa eu ver se tem aqui. Ó. Hebreus 10. Vamos ministrar a ceia aqui em Hebreus 10.
Hebreus 10. Versículo 19. Então diz assim, pois, irmãos. Qual é a palavra aí? Ousadia. Para entrar no santo pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu. Isto é, pela carne. Tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Então, só temos um sumo grande sacerdote. Que antigamente existia o sumo sacerdote, que era só ele que ia lá no Santo dos Santos. O sacerdócio era dividido, né? Porque cada um tinha uma função, um cuidava do átrio, mas só quem ia lá no Santo dos Santos era o sumo sacerdote. Então, a palavra diz que hoje nós temos um sumo sacerdote. Quem é? Jesus Cristo. Então, por ele, nós podemos ir lá ao Santo dos Santos. Então, ele fala assim, tendo, pois, ousadia. Essa ousadia, irmãos, tem a ver com a obra de Cristo Jesus, que nos permite ir lá. E a obra foi perfeita do Senhor, né? Amém? Então, no versículo 22, vai dizer assim, ó, o 22, ó. Cheguemos-nos com o quê? Um coração sincero diante do Senhor. Em ter a certeza de fé. Tendo o coração purificado de toda má consciência e o corpo lavado com a água limpa. Retenhamos a firme esperança da fé que professamos. Então nós devemos entrar nesse santuário confiantes. Confiantes em quê, irmão? Nessa obra de Cristo Jesus. Então o véu foi rasgado e há um caminho que foi aberto para nós. Há um precursor. O primeiro homem que entrou de pé lá e não morreu, quem foi? Jesus Cristo. Então, ele abriu esse caminho para que nós hoje pudéssemos estar diante do Pai. Então, o véu foi rasgado, né? Então, tem um hino. Qual é o hino que a gente canta sempre? Já não separa mais, apagava, agora brilha e cada dia brilha mais. Só para te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Então, louvado seja Deus por esse novo e vivo caminho. Amém? Então, vamos pedir, irmão, isso. A Mamara. Isso, então, por favor. Então, os irmãos, a gente falou sobre obra de cada um. Amém? Então, obra tem a ver com o nosso serviço ao Senhor. Amém? Então, que os irmãos possam ter essa semana de reflexão, né? De rogar ao Espírito Santo que venha ministrar o coração dos irmãos, sabe? Que ninguém pode examinar nossas vidas melhor do que o Espírito, né? Então, o Espírito Santo faz essa oração diante do Senhor, sabe? Para que o Senhor venha olhar as suas obras, a sua vida, como o Espírito tem olhado você. Você se sente assim, eu me sinto bem, completo, satisfeito, mas o que o Espírito Santo acha a teu respeito? O que o Espírito Santo tem a acrescentar a teu respeito? Lembra de Sardes, lembra-te de Laodiceia, e nós não podemos ter uma vida hipócrita. Escute, irmão, a pior coisa que pode acontecer numa vida cristã é nós termos essa possibilidade. Eu queria só completar essa ministração dizendo isso. Nós temos a possibilidade de estar diante do Pai por causa dessa obra de Cristo Jesus. E isso não é pouco, irmão. Irmãos, nós somos ministros de Deus. Todos nós temos essa responsabilidade como sacerdotes diante do Senhor.
somos filhos e sacerdotes. Então você tem que ministrar a tua casa. Escute bem. Você tem responsabilidade sobre a sua casa. Irmãos, nós temos responsabilidade sobre a nossa casa. Precisamos responder ao Senhor a respeito da nossa casa. Eu vou me estender só um pouquinho. Uma fila de gente, imagina. Escute bem, irmão. Você sabe o que é galardão? Quem já ouviu falar em galardão? Galardão é um prêmio, é uma recompensa pelo serviço prestado. Isso é galardão. Amém? Não está falando de salvação, não. Galardão é uma recompensa. Então, você imagina, Paulo teve galardão? Tem um galardão para receber? João tem um galardão maior do que todos. Ninguém nascido de mulher tem um galardão do tamanho de João Batista, que entregou a sua cabeça numa bandeja lá para a filha do rei. Lembra disso? João Batista, a cabeça dele foi oferecida numa bandeja. Ninguém tem galardão igual ao de João. Imagina você numa fila, nós, já depois, no outro plano, aí está a Gabi na fila, Milton, Josi, a gente está numa fila para receber galardão. Escute, você está numa fila. Aí você olha lá na frente e vê Paulo. Paulo na tua frente. Aí você vem olhando na fila, você vê Abraão, e você vê João atrás de você. João atrás de você, João Batista. E você está na fila. O que você faria? Gente, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Que obra que eu fiz? Que obra que eu fiz em relação a João? Nós teríamos que correr da fila. Não. Mas não é assim que Deus vê. Escute, louvado seja Deus, porque não é assim que Deus vê. Nós precisamos ser fiel no pouco. O que Deus mandou André fazer? A função de André hoje é cuidar de 3 pessoas. 4 com a dele. É cuidar desse varão, dessa varoa e da alma dele. Se ele fizer isso adequadamente, não estou falando de salvação não, estou falando de obra. Se ele der testemunho e cuidar dessas vidas, porque Deus mandou ele fazer isso, é pouco? É pouco. Mas ele precisa ser fiel no pouco. Ele precisa ser fiel no pouco. Então, quando chegar lá para receber a galardão, ele vai ficar firme na frente de João. Sabe por quê? Eu fiz exatamente o que meu Senhor mandou. Fui fiel no pouco. Cuidei de 4 almas. Foi isso que ele mandou fazer. E ele vai dar conta. Você entende como é que é a recompensa de Deus? Ela tem que cuidar. Ela tem como serva de Deus que cuidar de Gabi, de Lucas e do marido dela, que ainda é servo. É isso que ela tem que cuidar. Se ela fizer, e da mãe dela. E ela tem que fazer isso muito bem. Porque um dia ela vai estar diante de Deus. E se faltar uma dessas almas, ela vai prestar conta. Mas se ela fizer tudo direitinho, se ela cuidar dessa varoa, desse varão, do marido dela e da mãe dela, sabe o que vai acontecer? Ela vai poder ficar firme na frente de João. Porque ela foi fiel no pouco. Então, nós precisamos ser fiel no pouco. O que Deus mandou você cuidar, fazer? Então, a minha função hoje é cuidar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22 almas, 23 ou 24 almas no máximo que Deus me deu para cuidar aqui. E eu tenho um monte de defeito. Mas eu quero fazer isso com muita presteza ao Senhor, fazer isso com muito capricho ao Senhor, sabe? Cuidar dessas almas que eu tenho, eu cuido dela como se fosse minha irmã. Eu amo mais ela do que meu parente. Então, a gente fala todo dia. E aí, o que está acontecendo? Como é que está lá? A gente tem que se envolver com a vida dos irmãos. Você é sacerdote. Você tem que ter responsabilidade sobre o corpo também, entendeu? Cuidar das pessoas.
saber como é que andam as pessoas, interagir. Porque senão a nossa reunião passa a ser hipócrita. Entende? Se tiver um irmão passando fome aqui e ninguém sabe, porque não se relaciona. Então, pega o telefone um dos outros, você saber como é que está cada um. Então, nós precisamos exercitar isso entre nós, para que não haja, para que a gente não receba, ai de vós, hipócritas. Então, nós precisamos viver uma vida de verdade, sabe? Quer abençoar? Quer abençoar? Então, abençoa. Nós precisamos dividir o que nós temos, sabe, com os outros. Dividir. Então, isso é uma bênção. É melhor do que você pegar 20 cesta básica e deixar ali no orfanato, não sei onde. Entendeu? Vamos começar a cobrir uns aos outros em oração. Amém? Está entendendo, irmão, o que é a realidade? Então, vamos levantar. Então, vamos glorificar o Senhor por causa desse sangue e da vida do Senhor Jesus Cristo, que abriu, através desse sangue, o véu foi rasgado e nós temos acesso ao Pai. Todos nós temos acesso ao Pai. Dessa criança que Luquinha tem acesso ao Pai, e ele já tem consciência disso. Você pode ir, Luquinha, diante do Pai hoje, e falar com ele direto, não precisa de mim, não precisa de ninguém. Você vai direto ao Pai e fala com ele: Pai, eu preciso disso. Pai, ministra teu Pai. E teu Pai vai ministrar o teu coração. Amém? Porque você é sacerdote. Eu sou um sacerdote. Eu sou um sacerdote. E posso ministrar a Deus e da parte de Deus. Principalmente da parte de Deus. Amém? E Deus pode te usar. Amém? Não se sinta incapaz, porque Deus é que capacita a gente. Né? Amém? Senhor, louvado seja o teu nome, porque a tua graça nos basta. Louvado seja o teu nome por essa obra gloriosa. Então, hoje, Senhor, nós estamos extremamente confiantes. Nós não estamos mais confiantes em nós, mas estamos confiantes nessa obra perfeita e gloriosa do Senhor. Uma obra que não tem o que se pôr lá, nem o que tirar, porque a obra de Cristo é perfeita. Então, hoje nós reverenciamos o Senhor ao tomar esse vinho, ao tomar esse sangue, que é o sangue de Jesus. Nós glorificamos o teu nome. Amém? Observamos.